gente espera que a escola tenha? Que tipo de parceria a gente quer estabelecer? Pensando que a escola é uma estrutura simbólica, que tenha valores e não apenas um prédio, será que a gente sabe o que a gente está procurando? Será que a gente sabe, mais do que isso, quais são os nossos valores? E o que a gente vai procurar que está alinhado com os nossos valores? Vamos pensar que buscar uma escola significa buscar uma parceria. No consultório, eu tenho algumas demandas específicas para essa pergunta. E são: Nauka, que escola você acha que eu coloco meu filho? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é: será que essa escola está sendo boa para o meu filho? Para isso, eu pensei em convidar hoje e trouxe para a gente duas super especialistas na causa das escolas e das famílias. Bem-vinda, Shirley e Anete. São duas pessoas que têm só mais de 40 anos de experiência com escolas e famílias. A escola ideal e o ideal de escola. Como que eu posso ajudar as famílias a responder essas perguntas? E essas perguntas têm resposta? Para a gente saber que escola que combina com este aluno, a gente vai precisar conversar bastante sobre a escola que combina com esta família, com este sistema familiar, né? E para isso, a gente vai ter que saber bastante da história dessa família, das tradições, dos valores, do que essa família valoriza, este pai, essa mãe, o que eles acreditam e priorizam. Essas reflexões nos levam para muitos lugares. Eu acho que, para uma criança, é importante, o primeiro universo dela social é a família, o segundo é a escola. E essa parceria tem que estar muito forte, ela tem que estar numa relação muito horizontal e cooperativa. A gente tem que lembrar que, neste momento de pandemia, muitas coisas mudaram, pegaram as famílias, as escolas, numa situação muito diferente. E todo mundo precisou se reorganizar. E eu acho que a gente tem que dar parabéns, né, a todos que, de repente, reinventaram como puderam a forma de ensinar. E acho também que as famílias puderam entender e se colocar junto com a escola, e não mais no confronto, como às vezes acontecia, para poder, juntas, encontrar uma melhor solução neste momento. Eu sinto que a gente está vivendo um momento de transformação muito grande na educação em geral, né? A gente já vinha vivendo em termos de linhas pedagógicas, ofertas e propostas pedagógicas, e eu acho que agora se intensificou, porque as escolas tiveram que se reinventar, pensar se eles iam fazer aulas, o ensino híbrido, se ia ser aulas online, como é que ia ser esse engajamento com os alunos, e foi uma coisa eles tiveram que fazer isso com muita rapidez, né? Então, as equipes das escolas foram muito desafiadas, por um lado. Por outro lado, os pais, deste lado do computador, também conheceram mais seus filhos como alunos, e o desempenho deles. Então, coisas que as escolas pontuavam e falavam: nossa, mas o seu filho está assim, os pais não entendiam. E agora, convivendo com essa convivência intensa, entenderam mais dessa demanda. E eu acho que isso é muito positivo. Então, teve uma aproximação mesmo, né? Uma relação mais próxima da escola com a família, o que eu acho que é imprescindível assim, para o bom andamento, para o bom relacionamento e para esse aluno estar bem e fluir o melhor possível dentro da instituição de ensino que ele está, né? Muitas vezes a escola sim e as famílias sim querem estabelecer parcerias. Parte da população procura isso. Outra parte da população procura terceirizar na escola, cuidar dos valores, educação, até assoar nariz. Eu educo em casa
e a escola educa. Qual é a diferença que existe entre a educação que os pais oferecem em casa e a educação que a escola oferece? A família, ela tem a função parental. Ela tem que cuidar dos seus filhos, poder olhar para eles e saber também que eles são exemplos o tempo todo de tudo que eles estão fazendo. A escola tem a outra função. Ela vai informar e vai formar. O que acontece é que muitas vezes escolhas que não foram acordadas entre o casal acabam um dos pares falando: por que aquela tua escola não serve? Porque a sua professora não ensinou? E a criança está ouvindo isso o tempo todo. Então, não há uma legitimação a essa escola. Então, como é que eu, aluno, posso estar bem num lugar que nem meus pais estão acreditando? Porque escola ideal, não sei se existe. A gente teria que fazer para cada família um tipo de escola. Sim. Escola pode errar? Pode, não deve. Mas outras coisas. Anete, quero complementar isso, o que você está falando, que assim, é imprescindível, é super, hiper importante a família se identificar com a proposta da escola. Né? E se tem alguma discordância de pai para mãe, alguma coisa, a gente tem que sentar e conversar e que isso não seja passado para o filho. Eventualmente, até trocar de escola, mas tem que ser de comum acordo. Então, tem que ter essa identificação com a proposta da escola e a família está confortável nessa instituição. Se a história e a tradição dessa família, ela está presente. A gente carrega isso. Não tem como. Então, eu gosto muito de trabalhar o histórico escolar, a nossa história. A minha história como aluna, né? Eu, mãe, a minha história como aluna, o que impactou positivamente e o que acabou pegando e impactando negativamente. Né? E a partir daí, a gente tem um material riquíssimo para pensar o que eu quero oferecer para o meu filho. Por exemplo, eu sofri bullying na escola. Vamos dizer que eu tenho esse sofrimento. O que eu vou buscar é uma escola inclusiva. Uma escola que então, de repente, isso faz parte de uma prioridade. Então, isso é algo que vai me direcionar na busca desse contexto. As escolhas que a gente faz para os nossos filhos são, inclusive, a evitação de repetir o nosso próprio sofrimento, que não tem a ver com o sofrimento do filho ainda, mas tem a ver com eu depositar e acreditar que, como eu passei por isso, eu quero evitar que meu filho passe. É disso que a gente está falando? É disso, mas tem assim, a minha história, a história do pai, a história da mãe, e um olhar para este aluno, para este filho também. Quem é este filho? Eu tive dificuldade em matemática, então eu sofri bastante, né, no decorrer. No entanto, eu tenho um filho que tem facilidade de matemática, então eu tenho que olhar para esse aluno. Quem é esse aluno, né, e juntar as informações. Então, o mais importante é aprofundar essa conversa, né? Se perguntar e aprofundar sempre essa conversa, porque a gente vai ter muito mais material. E aí, pensando assim, a gente está pensando no aluno, e lógico que aí elencar as prioridades. No caso do bullying que você deu exemplo, sim, eu quero uma escola inclusiva. Isso, para mim, tá como critério, assim, é um dos primeiros. Eu quero uma escola inclusiva, uma escola respeitosa e que a proposta pedagógica da escola contemple isso. Né? Então, aí a gente vai organizando as prioridades dessa família e o que eles querem, qual a expectativa deles, o que eles querem dessa instituição de ensino. Não tem só a história do casal. A história do casal ainda tem a história do avô, da avó. Então, meu filho tem que estudar na escola onde todos estiveram. Nem todas as roupas cabem em todas as pessoas. Poder olhar para essas questões fazem grande diferença na vida da criança. E poder olhar para o filho, conhecer bem o seu filho, né? Que vínculo eu tenho? Ele tem que saber que ele tem um porto seguro. Eu, como mãe, pai, eu estou aqui para acolhê-lo. Então, assim, o que ele traz da escola? Do que ele está falando? Porque hoje fala todo mundo bullying.
tantas coisas são nomeadas e eu, às vezes, questiono, será que é isso mesmo? O que será que esta criança está querendo falar? E eu sempre oriento também os pais procurarem a escola, mas procurarem o responsável da criança na escola. Nem sempre o grupo de mães pode ajudar, nem sempre o grupo familiar pode ajudar. Muitas vezes os pais se colocam num lugar de desqualificados para poder cuidar do seu filho. E não é isso. Então, assim, a quem procurar? Procurar a equipe, pedir ajuda, olhar conjuntamente para a criança para ver se é realmente isso que está acontecendo. Uma coisa que eu gosto bastante de falar, né, te pegando o gancho do que você colocou, é quando o pai vai à escola e vai visitar e vai conhecer, eu acho que é super importante os pais, os dois, sentirem uma segurança na equipe da escola. Sim. Porque quando a gente matricula o filho, a gente não imagina o que pode acontecer. Mas eu faço o seguinte questionamento. Pensa, se teu filho ou você tiver alguma questão nessa história, nesse decorrer, você tem com quem contar? Sentiu segurança? Sentiu firmeza? Se você precisar de alguma ajuda em algum momento, você sente que você vai ser acolhido, vai ser atendido? Quando a gente diz eu vou conversar com a escola, parece que a escola não tem nome próprio, porque eu não converso com todo mundo da escola. Então, assim, eu tenho que conversar com a escola, bate um papo com a escola. E o que eu costumo conversar com os pacientes no consultório que me fazem uma série de questionamentos é: quem é a pessoa de referência? Me dá o nome da pessoa que você confia lá dentro, que pode te traduzir e te representar lá dentro. Quem é seus olhos dentro da escola? Quem são seus olhos dentro da escola? Para quem você entrega? Porque eu não entrego um filho para um prédio. Eu entrego na mão de uma pessoa que passa para outra pessoa, que manda para a professora. Quando eu coloco no grupo das mães, eu acho que é um pouco colocar o bilhete no muro das lamentações. Assim, você só deposita a sua queixa e você não dá o direito do outro de resposta, porque eu estou conversando com uma coisa inanimada. A escola, como instituição, é inanimada. Eu quero saber qual é o vínculo que se tem e com quem eu confio lá dentro, porque eu posso gostar da escola, achar a escola com conceito legal, mas eu não confio em pessoas que seriam os pilares estruturantes e que coordenam as equipes. Então, eu estou me identificando com que escola, se a escola é feita de pessoas. Então, eu penso sempre que é importante, sim, que a gente encontre o nome. Quem é a pessoa, com quem eu vou falar lá dentro? Os pais gostavam muito de falar com a professora, porque acreditavam que era a professora que estava no dia a dia com a criança. Dependendo da equipe, eu acho que tanto a orientadora educacional como a coordenadora pedagógica têm e devem ter noção e conhecer cada aluno da sua escola. Então, vai depender de escola para escola. Tem escola que permite que professores falem com os pais e tem escola que vai te direcionar à coordenação pedagógica. No consultório, eu costumo encorajar, convidar os pais a não colocar no grupo de WhatsApp, porque aí vira e não é o lugar para a gente conversar, e sim buscar a escola. Então, a primeira pergunta que eu faço, quando eu ainda não tenho essa informação, é: quem cuida de vocês na escola? Então, vocês têm pessoas, vocês sabem, é orientadora educacional, é coordenadora, quem é o teu contato? Então, liga para a escola e marca uma reunião. E tem uma conversa com eles, uma conversa aberta, uma conversa produtiva. E todas as vezes que os pais fazem isso, assim, é muito produtivo, porque esse caminho de colocar no grupo de WhatsApp, começar a falar com mães, é um caminho truncado, assim. E muitas vezes eu encorajo, eles fazem essa conversa, voltam para o consultório, a gente aprofunda, e às vezes assim, nossa, eu fui super bem atendido, nem quero mais pensar em trocar de escola. Não imaginava isso, me agradecem que eu faço isso. Porque é mais fácil a gente depositar num lugar onde a gente tem continência para as nossas reclamações e que vão dizer verdade, aquela coordenadora realmente pega no pé das crianças, do que a coordenadora dizer eu pego no pé porque seu filho vale a pena, né? E porque ele sabe fazer melhor, ele sabe entregar mais.
Temos uma criança, essa criança, um tanto é aluno, um tanto é meu filho. Tem eu que sou a família, tem o outro que é a escola. Então, estamos imaginando uma triangulação. Nessa triangulação, vamos dizer que a família esteja de acordo e todos os membros da família estejam do mesmo lado. Então, estamos pensando numa equação mais simples. Se eu digo para o meu filho, não faz atividade da escola, essa atividade ali, ou aquele professor acolá, é como se de alguma maneira eu estivesse fazendo uma alienação parental, mas da escola. Como se a escola dá uma regra e eu desautorizo a escola. Então, para eu poder fazer com que a escola funcione, e daí a gente pode pensar num triângulo circular, algo que roda, né? Que tenha essa energia, que tenha sintonia, que tenha conexão. E para isso, eu preciso, assim como eu falo com o meu marido que não está bem para o negócio funcionar bem, se eu deixo de falar com meu filho, com meu marido, com a minha mãe, algo que não vai bem, essa relação começa a ficar truncada. Então, enquanto eu também vou ajudando a romper com a escola e a criança não poder confiar em certas relações, porque eu desacredito. Quando eu entrego um bebê para alguém que eu não confio, via de regra, esse bebê chora. Sim, certeza. E assim, não é verdade? E assim a gente vai fazendo com as crianças pequenas, porque eu tenho dificuldade, a família tem dificuldade de entregar, mas a gente vai entregar na medida em que a gente estabelecer vínculos e que a gente tiver sintonia. Estou falando alguma abobrinha, gente? Não. E o que a gente estava falando no Esquenta também, complementando, é que essa troca que é super importante, essa parceria e essa troca com a escola. Porque essa troca, o redondo, tá? Eu já saí do triângulo e estou no redondo. Essa troca, ela vai, ela volta, ela soma, ela é colaborativa, né? A gente está junto, a família tem que estar junto com a escola. E essa cena que você está falando, do bebê não ficar, assim, eu trabalhei bastante em adaptação. A gente sente quando a mãe chega com o filho e te entrega o filho porque está acreditando, está confiando, e quando ela não está confiando. E se a gente está satisfeito com a escola, é muito mais fácil fluir essa troca, né? Esse vai e volta, e é super importante a parceria da família, dos pais com a escola, para um validar o outro ajudar, né, uma via de duas mãos, né? Eu acho que é super importante isso. Eu acredito no pertencimento. A família tem que estar de acordo, se sentir pertencendo à escola, porque ela também vai fazer uma ampliação da sua rede social, que faz parte, para eu poder também deixar meu filho com alguns pares que são semelhantes a mim, não são todos, mas muitos vão ser. Então, essa também é uma função importante. Não a questão no WhatsApp foi bem na prova ou não, mas deste outro lado que é possível fazer uma rede de pertencimento. Às vezes, os pais fazem um sacrifício enorme para colocar uma criança numa escola, talvez no top, né? E, de alguma maneira, a criança, primeiro que a gente não sabe se o desejo é da criança, se ela pode corresponder, ou se é do desejo da história desse casal. E aí, esse sacrifício todo coloca a criança não vai bem. E, às vezes, não é dificuldade. Ela não se sente, assim, às vezes, pertencendo a esse grupo social. Porque nem todos os grupos podem favorecer para todo mundo, né? Então, assim, o que você faz nesse instante? Eu acho que, então, pertencer também faz parte do social, desta comunicação, de validar a escola, de pertencer também na minha família. A minha família é importante. É meu marido, o meu companheiro, a minha companheira, não importa, o meu filho, a minha filha, e este é um núcleo que tem que estar bem para conversar com o outro núcleo, e aí ter o pertencimento. A gente oferecia lanche, e nem todas as crianças gostavam do lanche da escola. E o que acontecia? Muitas vezes os pais davam lanche escondido e falavam para as crianças comer no banheiro. E quando a gente pegava,
tinha que conversar com a criança que falava, mas não fui eu, foi minha mãe. E aí você chama a mãe, o pai, conversa. Não é uma questão do lanche, é uma questão de ensinar a mentir, de não respeitar a autoridade. Então, é nesse trabalho, assim, não é o lanche, é o que está por trás de todas. Não cumprir as regras da escola. Sim. Por que essa escola tem que ter aula às 8 da manhã? Porque está estabelecido que é às 8 da manhã. Bom, temos a família e estamos dizendo então que a família decidiu algo. Estamos pensando em um único filho, né? Em um único filho. 2 filhos, 2 sujeitos, 2 demandas. Como é que eu faço para ler cada filho? Mesmo que esteja de acordo, então, com o que eu pretendo, e ver se, bom, eu estou sendo justa na minha escuta dos desejos particulares. No primeiro momento, educação infantil, quando a gente matricula os nossos filhos, né, se for mais de um, numa escola, aí seria a segunda casa, a extensão da casa, o segundo grupo social, a gente faz essa escolha. Só que na educação infantil, a gente ainda não conhece esse filho como aluno, totalmente. A gente vai começar a conhecer, né, as habilidades deles, as dificuldades, o que eles mais gostam, né, como que eles são na produção cognitiva. Quando chega no Fundamental 1, no Fundamental 2, a gente começa a conhecer mais sobre este aluno, tá? Sobre a produção cognitiva dele e como ele é na parte de aprendizado. Muitas vezes, nessa fase, a gente precisa se fazer a pergunta: será que essa escolha está boa para o meu filho, né? E cada filho? Fazer essa pergunta para cada filho, tá? Isso aconteceu comigo. Eu matriculei meus filhos pequenininhos numa escola e, num certo momento, eu senti, e isso eu vejo muito no consultório, eu senti que ele estava me pedindo, nos pedindo e precisando de outras coisas que a escola estava oferecendo. E eu não imaginei isso. Para mim, ele ia ficar até o ensino médio, até se formar naquela escola. Mas, aos poucos, eu fui observando o desempenho dele na escola, observando como ele estava se desenvolvendo e senti essa necessidade e precisei me fazer essa pergunta. Quais foram os sinais que você percebeu, concretamente, assim, se você puder citar? Olha, era isso, quais eram os sinais práticos que as famílias podem observar nas crianças, que podem indicar essa nova orientação de educação? Então, o que eu senti é que a escola, para ele, num momento, ela estava servindo muito bem para o social, muito bem para o lúdico, para as brincadeiras. No entanto, ele fazia a lição de casa, ele aprendia muito rápido. Então, eu comecei a pensar, mas ele vai para a escola, só que está com uma função de lúdica, de quase clube. E aí, eu senti que faltava desafio para ele. Tá? Ele se alfabetizou muito cedo, é o meu filho, né? Eu tenho uma filha e um filho. Então, eu fui buscar uma outra instituição de ensino, com dor no coração. Porque ele poderia ficar desmotivado com o processo escolar, né? Então, antes de ele começar a ficar desmotivado, eu marquei várias reuniões na escola para conversar sobre esse assunto. Não foi uma, aprofundei muito. E fiz aquela pergunta que você falou no início. Será que essa escola está boa para o meu filho? Porque para minha filha estava tudo ótimo, fluindo muito bem. E eu recebo na clínica, eu recebo no consultório pais com essa demanda. Ou o contrário. Nossa, eu estou sentindo que meu filho está tendo que se esforçar demais e está sofrendo, ele não dá conta da exigência, da lição de casa, ele está sofrendo com isso e tenho casos até que acabam indo para um médico, para um tratamento médico, porque deprimem. Então, tem que questionar também. São os incômodos não nomeados. Porque, às vezes, a gente está falando do pedagógico, que talvez para você era até mais fácil ver a dificuldade, mas para ajudar os pais, esses incômodos pode ser o sono, a irritabilidade, a falta de apetite, ou uma questão de não estou com muita vontade de fazer lição de casa. Existem muitos sinais
que a criança às vezes passa e que talvez não estejam atentos a ver o que está acontecendo. Sim. E quando tem isso... Xixi, né? Enurese. Enurese, sim. Enurese. Sim. Ou, eu não quer acordar para ir para a escola. Sim. Não quer acordar para a escola. A escola tem que ser um lugar delicioso. Tem que ser pular da cama para ir para a escola. Né? Outro brilho. A escola tem que ser um lugar delicioso? Então, na minha opinião, a escola tem que ter muita coisa prazerosa. Tem que ter desafios? Sim, tem que ter desafios, mas tem que ter prazer também. E agora, falando da pandemia, uma coisa que eu acho que está sendo muito difícil, é que toda a parte social da escola, todo o encontro, as amizades, toda essa parte gostosa, eles não estão tendo, porque não estão se encontrando fisicamente, né? Então, isso está muito difícil. Mas eu acho que tem que ser, nossa, eu quero ir para a escola, assim, acaba as férias, lógico que criança, alunos precisam de férias, mas assim, no finalzinho das férias, quando eles já estão descansados, nossa, Eba, vai começar as aulas. Que bom que tem que ter isso. Se não tem isso, alguma coisa está pegando. E aí tem todos esses sintomas que a gente tem que olhar com muito carinho, muita atenção e aprofundar essa conversa com os pais, né? Para ver aonde está pegando e pensar em propostas, em ideias. Também pode ser alguma dificuldade escolar, né? Alunos com dificuldade escolar e que não são trabalhados, né? Não vão ao consultório, não tem um reforço, não tem um atendimento, também começa a pegar. Então, não quer ir para a escola porque já sente, sabe que não vai dar conta, né? E aí começa a pegar baixa estima, né? Ou quando também acabam sendo nomeados como hiperativos, com déficit de atenção, o excesso de medicação, não que eu sou contra, mas eu acho assim, hoje a gente vê um número muito grande de crianças que estão sendo acompanhadas. Muitas precisam, outras talvez não. Talvez se tivesse uma conversa, um olhar diferente, a gente não teria todas as crianças tão medicadas como a gente tem visto. Sim. A gente pode pensar, né, que de repente está doente a relação dos pais com a escola, e aí quem adoece é o paciente identificado, que é a criança aluno, né, meu filho aluno. E ele pode ficar nesse lugar para fazer os pais conversarem, porque às vezes os pais não estão tendo tempo nem de conversar e de olhar. Então ele assume esse lugar, né? Eu sempre faço a imagem da brincadeira das cadeiras, né? Quando a gente faz a dança das cadeiras, quem é que vai cair fora, quem vai estar dentro? Então, algumas vezes pode acontecer isso, sim. Sim. E é importante ficar atento. Tem que ficar atento durante toda a vida escolar deles, né? Toda a vida. E lembrando, então, que uma vez que a gente escolhe, então vamos levar em consideração que a gente já escolheu a escola para cada filho, e às vezes ela coincide que é a mesma escola para cada filho, embora cada filho seja um, mas é muito interessante, né? Que às vezes o mesmo professor que acompanhou um filho acompanha o outro e ele é outro professor, porque a escola é dinâmica, a vida é dinâmica, a escola não é um prédio, ela parece, mas ela não é, ela está em transformação, visto a escola online, né? Que a gente tem tido. Se isso não é pura transformação, se não é uma mudança de paradigma radical e uma grande oportunidade das famílias conversarem com as suas escolas escolhidas e recontratarem os acertos e oportunidade que a gente está tendo como famílias, como sociedade, como escolas, da gente reafirmar os nossos compromissos e estruturar escolas e famílias que estejam mais parelhas nesse trabalho colaborativo, né? Do labor, de trabalhar junto, de se permear. Uma dificuldade agora na pandemia, né? Nessa quarentena que a gente está, foi assim, várias famílias me procuraram, de fora de São Paulo eu estou atendendo algumas, e uma dificuldade foi como que eu vou conhecer a escola, né? Virtualmente, né? Então, assim, não é um prédio, e a escola, é difícil você visitar a escola sem os alunos, sem a vida, né? A escola sem aluno não tem vida, né? Ela é estrutura, mas a essência mesmo, os valores da escola não estão no prédio, né? Não está no concreto. Estão na equipe, nos professores.
Eu acho que uma escola que investe nos seus professores em capacitação, ela está muito up na frente. Às vezes, sim, a infraestrutura faz parte, lidar com essa tecnologia que existe um pouco da resistência, mas a gente viu que tem que ser por aí, mas a capacitação dos professores é fundamental. Um exemplo que aconteceu agora no meu consultório há pouco tempo, uma família que foi visitar uma escola e foi recebida pela equipe que apresenta a escola, tá? E, é assim, tem uma equipe que é uma primeira que apresenta a escola para depois passar para a orientadora, a diretora. Cada escola tem a sua maneira de apresentar. E eles chegaram no meu consultório falando uma coisa que eu achei tão real, tão boa, que é assim, eu vou pegar a fala da NET, a escola é feita de pessoas humanas, né? Então, as pessoas que compõem essa equipe são humanas e falham. E ela apresentou a escola de um jeito tão real, tão verdadeiro, que eu acho que o pai fez uma pergunta, eu não lembro qual era o assunto, e ela respondeu, então, isso nós não temos, ou nós não fazemos. Infelizmente, por hora, não temos isso que o senhor está comentando. E quero ser muito honesta com você. E se essa é a sua expectativa, nós não vamos oferecer. E eles voltaram tão contentes para o meu consultório, assim, nossa, ela falou a verdade, ela foi muito sincera, muito honesta. Então, me passou confiança, né? Então, ela foi muito verdadeira e apresentou a escola e o que ela ia oferecer mesmo. Então, não adianta, assim, apresentações de escola que fazem, lindas, e vídeos, e 1000 produções. Ela foi muito humana, né? E com certeza, teve uma relação empática com essa família, que mesmo faltando um item que para eles talvez fosse importante, eu acho que a maneira como ela apresentou e ela ser verdadeira e humana fez toda a diferença. Eu acho que quando você começa a acolher a criança, é quando você começa a acolher os pais. Então, algumas escolas também, agora não dá mais, faziam uma proposta de vivência com os pais. Então, você começa a trazer a criança para a escola. Eu lembro que os pais queriam uma entrevista para conhecer, trazer a criança. Falava, por favor, não, porque vocês estão escolhendo várias, e a criança vai levantando várias oportunidades, sonhos, e de repente não seria aquela que ela mais gostou, a escolha do casal. Então, eu acho que o acolhimento começa com os pais, depois a criança com vivência, colocar num grupo, fazer, muitas faziam, a gente também fazia a primeira, segundo dia de aula, só os novos na escola. Quem está trocando de escola, é super importante que tenha uma rede de apoio, às vezes colegas tutores, para a pessoa se sentir acolhida, que é muito, assim, é o primeiro momento, né? Se der alguma coisa que não for de agradável, assim, vai ser difícil depois retomar tudo isso. E outra coisa que me fez lembrar, né, obrigada, é assim, tem escolas que colocam alunos da própria turma para receber esse aluno novo. Monitoria. Né? E eu acho lindo, porque assim, eles já acolhem, né? E já ajudam a introduzir e adaptar essa criança, né? E quando os pais não percebem, não é o papel da escola também orientar a família? Vou aliviar vocês. É possível os pais não perceberem que a criança não está bem na escola e os pais direm, olha, talvez valesse a pena pensar numa outra proposta, porque seu filho está sofrendo e você não está vendo. Sei lá, Não, mas talvez a criança não esteja só não bem na escola, né? Ela pode não estar bem em vários momentos da vida dela. Então, talvez seja um pouco difícil, assim, o que a escola pode apontar, talvez uma dificuldade pedagógica, aquele projeto pedagógico, mas a criança não fica tão compartilhada, ela deve ter outros momentos que ela apresenta algum incômodo. Mas a escola pode avisar os pais, sem dúvida. Quando os pais escolhem aquela escola, tá, e matricularam,
eles têm essa expectativa de que algo, se não estiver caminhando bem, fluindo, a escola vai procurar os pais e vai pontuar, vai conversar, né? Acho que lá atrás tem, sim, uma expectativa, assim. Se a escola não me procurou é porque está indo tudo bem. No entanto, podem ter coisas em casa que a gente percebe e a gente também pode fazer esse movimento. Mas quando eu faço a escolha da escola, eu imagino que se tiver alguma questão, a escola vai me chamar. E talvez estão colocando a escola num lugar, não no horizontal, como a gente falou, no lugar do saber e a família como se não soubesse. Na verdade, dá para contrabalançar e ficar de uma outra forma. Sim. Porque a escola não sabe tudo, ela é humana, ela pode errar. A escola, a equipe, o nome que se quiser dar assim, é do humano. Ela pode falhar e acontece, né? E por isso que, voltando lá, eu prefiro sempre que não coloque no grupo de WhatsApp. Vai conversar com a escola, né? Primeiro movimento. E eu também acredito no trabalho de rede, né? Então, não quero chamar de escola, como você colocou muito bem, então é orientadora, que pode falar com a terapeuta do casal ou da família, que pode falar com a psicomotricista, ou que pode falar com a fono, e juntos, né, numa grande rede, poder falar dessa criança que está apresentando algumas questões que a gente pode olhar, pode resolver ou não pode nesse espaço. Aí é de pouco diferente. E normalmente essa criança ela tem outros atendimentos, né? Então existe essa rede, normalmente sim. E se não tem, cabe à escola também sugerir, né, que a família procure, busque. O foco é a criança, é o aluno, né? A gente tem que ter isso assim super forte. A gente tem que pensar o melhor para o aluno, para a criança. Havendo dúvidas, consulte um especialista. A escola não é responsável por dar diagnóstico nenhum. Diante de um simples levantamento de algo não vai bem, é o suficiente para a gente solicitar uma avaliação. E quando a gente solicita a avaliação, quando a escola pede uma avaliação, não significa que a criança esteja submetida a um processo terapêutico. Significa que ela vai receber um diagnóstico. E o diagnóstico, inclusive, pode ser: vai para casa, minha filha. Eu acredito na avaliação dinâmica. Então, assim, é este momento que a gente está avaliando. Isso não quer dizer que daqui 1, 2 anos vai ter alguma questão. Ou o contrário, agora está com uma questão. Daqui a 1, 2 anos, vai para casa que está tudo ótimo. Então, é uma avaliação dinâmica. Não é que tem um nome e tem um diagnóstico, não. Durante toda a vida dessa criança, desse aluno, a gente vai ter alguma questão ou não. Na minha opinião, Fernanda Pompeu, Fernanda, sem palavras. Na minha opinião, tão importante quanto olhar para os problemas de uma criança é prestar atenção nas suas potencialidades. Vocês duas são duas grandes referências na educação brasileira. As pessoas buscam vocês para saber cuidar das próprias famílias. São duas fadas que orientam as famílias a cuidar dos seus filhos. Quem faz essa ponte? A escola, e vocês duas, como grandes representantes das escolas e das famílias, conduzem lindamente todo esse processo há mais de 40 anos. Então, dividir esse Zoom com vocês está sendo, assim, uau, o Oscar. Então, eu falo que quando os pais estão na visita, estão conhecendo a escola, eles têm que colocar todos os sentidos, deixar eles bem sensíveis. Então, o olhar, o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou sentindo. Às vezes é um arrepio que vem, sei lá de onde, vamos levar em conta como está meu coração aqui, tem um aperto aqui, como é que está meu coração? Está tranquilo? Está apertado? Todos os sentidos e o corpo inteiro, porque com certeza, intuição de pai e de mãe vale ouro. E que a gente possa ter momentos melhores, de mais conversa e mais comunicação. A minha reverência aos professores diante do estado da pandemia. Se existe uma profissão que teve que se reinventar e repensar o lugar de sujeito de educação da família e está conseguindo fazer isso com tantas bolinhas no alto,
são os professores. Parabéns.